Vou convidá-los a abrirem a palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Versículos 32 a 34. Dizem: Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhes devia sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Estes, logicamente os gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e depois matá-lo. Mas depois de 3 dias, ressuscitará. Queridos, aqui nós estamos entrando num dos atos mais importantes e esperados, não só da história da humanidade, mas da história do próprio universo, quando Jesus finalmente chegaria a Jerusalém. Quero destacar aqui também a presença do professor Heber e a sua família, que está aqui hoje, né? O professor ia falar, né? Deus abençoe também o nosso departamental de educação e os demais convidados. Mas Jesus estava indo para Jerusalém. Eu posso imaginar aquele pequeno cortejo de Jesus com seus discípulos, seus apóstolos, caminhando para Jerusalém. Jesus havia estado ali na periferia de Jerusalém 2 meses antes, quando viera para a ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscitara Lázaro na aldeia de Betânia, a uns 3 quilômetros a leste de Jerusalém, a sudeste de Jerusalém, mas não entrar em Jerusalém, porque ele sabia que na primeira vez que os sacerdotes o vissem, ele não escaparia, e Jesus sabia que ele iria morrer. Ele veio a este mundo para dar a sua vida por nós, ele veio a este mundo para reivindicar o caráter de Deus, ele veio a este mundo para desmascarar as acusações e mentiras de Satanás e para colocá-lo publicamente em vexame, em derrota, quando ele, Jesus mesmo, foi pregado na cruz. Mas Jesus sabia que a questão da sua morte, a questão da sua crucifixão, a questão de tudo aquilo pelo qual ele haveria de passar, ele sabia muito bem que estava determinado o dia, a hora e o local. O dia tinha que ser no dia 14 de Abib, ou 14 do mês de Nisan, que é o mesmo mês dos judeus, o primeiro mês do calendário judaico, que é mais ou menos primeira parte de abril, final de maio e abril. 14 de Nisan, quem sabe essa época aqui exatamente. É a primavera no hemisfério norte, é a primeira festa do calendário judaico, a festa da Páscoa. Sempre no dia 14 de Nisan. Jesus sabia pelas profecias de Daniel que a sua morte ocorreria nesse dia. Em segundo lugar, Jesus sabia que ele iria morrer em Jerusalém, porque estava previsto que ele morreria na cidade de Jerusalém. E Jesus sabia que ele iria morrer às 3 horas da tarde, porque era às 3 horas da tarde que o sacrifício do animal, do cordeiro pascal, era realizado. E nesse horário, é o horário do sacrifício da tarde no santuário. Então Jesus sabia, mas agora, depois de ressuscitar a Lázaro, Jesus vem agora a Jerusalém, sabendo que esta é a sua última ida a Jerusalém. Por isso o texto diz que Jesus estava de caminho para Jerusalém e ele ia adiante dos apóstolos, dos discípulos. Jesus ia para um compromisso com alguém que tem uma agenda para a qual ele não pode se atrasar. E não se atrasaria. Talvez aqui sejam uns 2 meses antes, umas 2 semanas, uns 10 dias antes da morte dele. Ele ia à frente, os discípulos o seguiam tomados de apreensões. Os discípulos sabiam que Jesus seria preso.
Eles imaginavam e sabiam que Jesus seria preso. Quando Jesus viera para ressuscitar a Lázaro 2 meses antes, os apóstolos disseram: nós não podemos ir para lá porque os judeus vão lhe matar, disseram a Jesus. E então Jesus disse: vou lá ressuscitar meu amigo Lázaro que está dormindo, acordá-lo. Então os apóstolos disseram: vamos lá também para morrer com eles. Então os apóstolos estavam carregados de apreensão, de medo, de temor. Eles sabiam que a hostilidade dos sacerdotes e dos anciãos levariam Jesus à prisão e à morte. Mas Jesus os chamou à parte, os 12, e lhe disse o que devia acontecer. Então ele disse: eis que subimos para Jerusalém. O Filho do Homem será primeiramente entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Estes condená-lo-ão à morte e o entregarão, de novo o verbo entregar, aos gentios. Estes hão de escarnecê-lo, cuspir nele e matá-lo. Outros textos dizem outras partes do Evangelho, que os gentios iriam entregá-lo à morte. Então Jesus sabia muito bem o que iria acontecer com ele. Jesus foi quem nasceu para morrer. O único justo que não podia passar pela morte, porque a morte é o salário do pecado. Jesus é o único que não pecou, portanto o único que não merecia morrer. Aliás, o único ser humano que não podia morrer. Se Deus é justo, e o salário do pecado é a morte, então aquele que não pecou, não merece morrer e não pode morrer. Mas paradoxalmente, Jesus foi o único sem pecado, que veio especificamente com a missão de morrer em lugar de alguém. Jesus sabia que ele iria morrer na cruz. John Stott, no seu extraordinário livro A Cruz de Cristo, disse que a cruz, usada pelos gregos e os romanos, eles se apossaram da crucifixão, que aparentemente foi inventada pelos bárbaros que viviam à margem do mundo conhecido. A cruz é provavelmente o método mais cruel de execução, pois deliberadamente atrasa a morte até que a máxima tortura seja infligida. O objetivo dos romanos e gregos que adotaram a crucifixão, a morte pregando alguém na cruz, não era simplesmente matar a pessoa, mas infligir sobre ela o máximo de sofrimento pelo tempo mais longo possível. Existem registros de pessoas que foram crucificadas e que demoraram mais de uma semana para morrer. Pessoas jovens e fortes. E Jesus é uma dessas pessoas, que demoraram mais de uma semana para morrer. Tanto é que ao sábado, se a pessoa era pregada na cruz durante a semana, e sempre era durante a semana, os judeus exigiam que o crucificado fosse tirado da cruz para guardar o sábado e depois do sábado ser pregado de novo na cruz. E os judeus esperavam que Jesus demorasse para morrer. Os sacerdotes, os escribas tinham certeza que Jesus iria demorar para morrer. Afinal de contas, ele foi crucificado às 9 da manhã, mas morreu às 3 da tarde, na hora do sacrifício da tarde. Então Jesus sabia que a cruz o esperava. Jesus também sabia que ele iria morrer por algumas razões. Primeiro, por causa da hostilidade dos líderes. O Evangelho de Marcos diz que os fariseus, saindo dali, entraram logo em conselho com os herodianos contra ele para o matarem. Isso aconteceu mais ou menos quase que no começo do ministério de Jesus. Então Jesus sabia que iria morrer por causa da inveja dos sacerdotes, dos herodianos e dos anciãos. E segundo, Jesus sabia que iria morrer porque já estava escrito nas profecias do Antigo Testamento. O Filho do Homem, ele disse, vai conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem ele será entregue. Melhor que não houvesse nascido. E em terceiro lugar, Jesus sabia que iria morrer por sua escolha própria, deliberada. Ele escolheu. Ele disse no Evangelho de João, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu dou de mim mesmo. Tenho autoridade para dar e autoridade para retomá-la.
Então Jesus não morreu simplesmente pela inveja, pela maldade dos homens, ali representados pelos sacerdotes e anciãos. Não simplesmente porque está escrito na profecia, mas Jesus morreu porque Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente, deliberadamente. Por isso que Jesus nasceu para morrer. Não merecia morrer e não podia morrer. A questão é: quem matou Jesus? Vamos pensar naquele quadro em Jerusalém, no dia 14 de Abib do ano 31. Nós estamos em 2015, então diminui o 31. Há quantos anos atrás? Há quase 2000 anos atrás. Quem foram os responsáveis, ou quem foi o principal responsável pela morte de Jesus Cristo na cruz, no ano 31 de nossa era? Daqueles que estavam presentes ali. Algumas pessoas respondem: pastor, o principal responsável pela morte de Jesus foi Satanás. Isso está certo, porque o pecado originou com Lúcifer. Lúcifer se rebelou contra Deus, teve guerra no céu, foi expulso, veio para o planeta, enganou a humanidade, trouxe o pecado, a dor, o sofrimento e a morte, que é a nossa realidade que enfrentamos nesse mundo. Outros respondem: pastor, o culpado somos nós. Está certo, porque Jesus morreu no meu lugar, no seu lugar. Mas vamos pensar naquelas pessoas que estavam presentes ali, no dia da morte de Jesus. Vamos tirar Satanás, que é o grande responsável pelo pecado, no universo, no planeta Terra, na nossa vida. Daquelas pessoas que estavam presentes ali. Vamos pensar naquelas pessoas que levaram, porque Jesus diz assim, que o Filho do Homem, ele diz aqui, voltando ao texto de Marcos 33, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes. Quem entregou Jesus aos sacerdotes? Me ajudem? Quem entregou Jesus aos sacerdotes? Todo mundo. Quem entregou Jesus aos sacerdotes? Não, todo mundo. Pessoal, quando o pastor Luiz Gonçalves fala assim, todo mundo responde ao mesmo tempo. Olha para mim, o que o Luiz Gonçalves tem que eu não tenho? Ok? Quem entregou Jesus aos sacerdotes? Judas. Qual Judas? Tinha 2. Então de novo, quem entregou? Judas. Nome e sobrenome, na verdade o apelido que ficou caracterizado a origem dele. Judas Iscariotes. Por que Judas entregou Jesus aos sacerdotes? Qual o sentimento de Judas em entregar Jesus aos sacerdotes? Ele era um apóstolo, mais do que um discípulo. Por quê? Me ajudem. Dinheiro? O que significa isso? O que significa isso? Qual o sentimento que leva uma pessoa a trair uma outra pessoa por dinheiro? Qual o sentimento? Como? Ganância. O que é ganância? Me ajudem. O que é ganância? Me ajudem. O que é ganância? Como? Ganância é ganância deturpada. Ganância é ganância, quando a pessoa ganha a qualquer custo. Ela quer ganhar de qualquer forma. Judas tinha ganância. Na verdade, a maior ganância de Judas era a posição que ele esperava receber quando Jesus estabelecesse o seu reino. Ele sabia que Jesus, ele esperava que Jesus era o Messias, fosse o Messias, e que na visão dele, de todos os apóstolos, o Messias iria estabelecer o seu reino em Israel, Israel seria o principal reino do mundo, e eles, apóstolos, seriam os ministros. Não foi só Judas, lembra de João e Tiago, né, os irmãos, foram falar com Jesus, acho que não funcionou muito bem, então pensou, bom, Jesus é tão simpático com as mães, Jesus tem tanto respeito pelas mulheres, Jesus considera a fragilidade das mulheres, então Jesus não vai negar o pedido de uma mãe. Eles eram ali da mesma meia parentela e pediram para a mãe, pediram para Jesus, Senhor,
quando o Senhor estabeleceu o seu reino, dá para o Senhor colocar o Joãozinho de um lado e o Tiaguinho de outro? Depois coloca os outros, o Pedrinho, os demais, mas imediatamente ao teu lado. Todos eles tinham esta cobiça. Todos eles tinham cobiça. Queridos, Judas Iscariotes representa você e eu ali também. Judas Iscariotes era uma pessoa que sabia ou imaginava que ele podia negociar de uma maneira um pouco mais fora do padrão, mais inteligente, uma abordagem mais moderna, uma abordagem mais contextualizada da vida. Judas Iscariotes não acreditava que as coisas tinham que ser sempre preto e branco. Ele podia entrar por um caminho mais inteligente, coisa que os outros apóstolos, na opinião dele, não tinham essa visão. Judas pensou assim: eu vou entregar Jesus aos sacerdotes, os sacerdotes vão prendê-lo, vão condená-lo, porque Judas sabia que os sacerdotes queriam matá-lo. Jesus não vai morrer, ele é o Messias. Só o Messias podia pegar 2 peixinhos, 5 pães e alimentar 15 mil pessoas ou mais. Só o Messias, há 2 meses atrás, podia fazer o que Jesus fez. Chegou diante de um túmulo e chamou para fora um cadáver em decomposição, e ele veio e saiu. Então Judas tinha convicções muito firmes, muito claras. Então Jesus não iria morrer. Ele não podia morrer. Ele seria condenado, mas ele iria se revelar finalmente. Então eu vou dar uma mão para Jesus. Ele está meio sem jeito para se declarar rei, eu vou dar uma mão para ele. É claro que eu vou levar algum dinheiro também, já que eu vou entregá-lo, eu vou pegar algum dinheiro. Ele pegou 30 moedas de prata, que é o preço de um escravo vendido no Antigo Testamento. A cobiça. A cobiça é querer aquilo que eu não tenho, é querer mais do que eu tenho. A cobiça sempre justifica os meios. Os fins, para eu chegar lá, justificam os meios. Essa é a filosofia da cobiça. Olha, eu vou trabalhar um pouco mais aqui depois do pôr do sol, mas o dinheiro que eu vou receber nas horas do sábado, eu não vou ficar para mim. Eu vou ajudar a igreja, vou ajudar a construir a igreja. Ah, São Caetano está construído, eu vou ajudar outra. O racionalismo, a racionalização está presente em todas as pessoas, mas especialmente colocando aqui na cobiça. Judas, por cobiça, por ganância, por querer mais. Jesus disse então que ele seria entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. E estes o condenarão. Na verdade, quem condenou legalmente Jesus à morte foi o Sinédrio. Foram os sacerdotes e os escribas, os anciãos do povo. Aqueles que compunham o Sinédrio. Eram cerca de 70 ou 72 pessoas, 72 homens. Eles compunham o Sinédrio. Quando Jesus foi preso, ele foi levado imediatamente a Anás. Anás era o sumo sacerdote, parece o mais velho daquele pessoal, o mais idoso, com mais experiência, com mais articulação. Jesus foi levado primeiramente a Anás. Ali Jesus já foi condenado por Anás. Depois foi levado para o seu genro, um raposão também, mas mais novo, Caifás, ali ele foi condenado de novo. Então Caifás, com a sua autoridade, convocou o Sinédrio nas horas da noite, e pela 3ª vez Jesus foi julgado. Tinha sido condenado por Anás, por Caifás e agora pelo Sinédrio. Jesus foi condenado. Só que Jesus foi condenado nas horas da noite, e a lei dizia que o Sinédrio não podia emitir sentença do pôr do sol ao nascer do sol. Tinha que ser só nas horas dia, do nascer do sol ao pôr do sol. Mas ele foi condenado à noite. Mas Caifás, conhecendo muito bem a lei, ele pediu que todos os membros do Sinédrio ficassem por ali. Assim que amanheceu, ele convocou de novo o Sinédrio para validar a decisão que houvera feito. E Jesus, então, pela 4ª vez foi julgado no amanhecer. Possivelmente,
às 6 da manhã, ou até antes um pouco. Assim que nasceu o sol, alguém, o sol já nasceu, então vamos reunir aqui, todos estão a favor, alguém propõe, consultaram ali, fizeram Jesus de novo declarar quem ele era, o Filho de Deus, e o condenaram. E logo de manhã levaram para Pilatos. Pilatos deve ter sido acordado. A época da Páscoa era uma época muito tensa para o governador. O título era procurador, mas ele exercia a função de um governador da Judéia, colocado ali pelo imperador romano, Tibério César. Pilatos foi acordado de manhã, bem cedo, para julgar Jesus. Mas Pilatos era uma pessoa muito inteligente. Quando ele viu que Jesus foi trazido ali, ele perguntou de onde ele é. Ele é de Nazaré, que é uma região no norte de Israel, na Galileia. Então Pilatos diz, bom, se ele é de Nazaré, não tem nada a ver comigo, estou fora, passo a batata quente para o governador da Galileia, que é Herodes. Então Jesus, depois do 4º momento de julgamento, foi levado para Herodes, o 5º momento de julgamento. Herodes escarneceu de Jesus, zombou dele, o vestiu com uma roupa sarcástica de um rei, de um nobre, queria que Jesus fizesse milagres, mas Herodes já vivia naquela região, ele era filho de Herodes o Grande, aquele assassino dos bebezinhos de Belém. E ele sabia que Jesus era de Nazaré, mas ele perguntou, da Galileia, mas perguntou, onde ele foi preso? Ele foi preso aqui em Jerusalém, ontem à noite. Bom, a lei romana é clara. O réu deve ser julgado onde ele foi detido. Então Jesus é levado de volta para Pilatos. Então veja, Anás, Caifás, primeira sessão do Sinédrio à noite, segunda sessão ao amanhecer, quinta vez perante Pilatos, sexta vez perante Herodes, e agora por último ele volta para Pilatos. Agora não tem como. Irmãos, isso aconteceu muito rápido. Porque o livro de Marcos disse que às 9 da manhã, Jesus estava pregado na cruz do Calvário. Às 9 horas da manhã. Então isso aconteceu muito rápido. Agora Pilatos tinha algumas dificuldades para julgar Jesus. Mas primeiro, por que os sacerdotes julgaram, condenaram a Jesus e o entregaram para ser morto? O sentimento de Judas foi ganância e cobiça. E qual o sentimento dos sacerdotes? Qual o sentimento que levou os sacerdotes a fazer isso? Qual foi? Qual? Inveja. Inveja é pior do que a cobiça. A cobiça é querer o que o outro tem. A inveja é querer que o outro não tenha. Mesmo que eu não tenha, mas o outro não pode ter. A cobiça é querer ter cada vez mais. A inveja é querer que o outro tenha cada vez menos, cada vez menos. É o sentimento mais sórdido que pode existir. Talvez a inveja seja a filha mais velha do orgulho, junto com o egoísmo, talvez. Irmã gêmea do egoísmo. A origem do pecado é o orgulho. Mas esse sentimento de inveja levaram aqueles homens, que são os líderes espirituais, a condenarem Jesus. Eles não podiam matar Jesus, nós sabemos disso, mas eles tinham que entregar Jesus agora para Pilatos. Então, pela 7ª vez, Jesus agora está diante de Pilatos. Agora, queridos, Pilatos tem uma situação muito difícil. Quando a gente analisa o caso de Pilatos, o julgamento, aquele momento de julgamento, às vezes a gente fica com uma certa dúvida sobre o caráter de Pilatos. Principalmente as primeiras vezes que eu li essa história. Você pode ler essa história em Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23, 22, 23, João 18, 19. Você lê essas histórias. Mas quando você junta todas as informações dos escritores dos evangelhos, você vai perceber que Pilatos não era uma pessoa, um bobinho. Pilatos era uma pessoa inteligente. Pilatos sabia julgar. Afinal, a ciência do direito tem muita origem na cultura e na lei romana.
Pilatos era um especialista em direito. Ele era um juiz e ele estava ali para julgar. Só que ele foi chamado para julgar o grande juiz do universo. Então agora nós chegamos, Pilatos, diante de Jesus. Por 5 vezes Pilatos olha para Jesus, para o povo e diz que Jesus era inocente. 2 vezes ele pergunta o que ele fez de mal. E por 3 vezes ele diz nos evangelhos: eu não vejo nesse homem crime algum. Se ele é o juiz, se ele está ali para julgar, e ele já viu que a acusação dos sacerdotes é uma acusação infundada. Pilatos já viu que a acusação é baseada em inveja. Ele viu isso. E ele concluiu que Jesus é inocente. Então ele não tem outra coisa a fazer. E tem que fazer isso quanto antes. Mandar Jesus embora para casa. Mas o livro de Marcos, no capítulo 15, verso 15, disse que Pilatos queria também agradar a multidão. Judas entregou Jesus por ganância. Os sacerdotes condenaram a Jesus por inveja. E por que Pilatos não libertou Jesus? Qual foi o sentimento que levou aquele homem, aquele juiz lúcido, investido de autoridade, para decidir a questão e o destino daquele réu, e sabendo que ele era inocente? Qual o sentimento que levou Pilatos a assinar a pena de morte e ordenar os soldados a matar Jesus? Qual? Não entendi. Me ajuda mais. O que mais? O que mais? Orgulho. Tudo isso. O que mais? Quando você lê essa história no Evangelho de João, no capítulo 18, os judeus, os sacerdotes, que já conheciam Pilatos, diagnosticaram naquele momento um vacilo que não podia acontecer naquela hora. Medo, insegurança. Medo do quê? Medo de perder a sua posição. Quem colocou Pilatos foi governador da Judéia, o procurador da Judéia por 10 anos, do ano 26 ao ano 36 da nossa era. Quem colocou Pilatos ali como governador foi o imperador Tibério César, a quem Pilatos conhecia. Pilatos era amigo de Tibério César e obviamente cobiçava a função de Tibério César. Ele aspirava um dia a ser imperador de Roma. Ele não queria magoar a César, contradizer a César. Ele não queria que aqueles judeus belicosos, acusadores, invejosos, reclamassem dele formalmente em Roma. Então Pilatos estava no impasse. Pilatos descobriu ou tentou fazer uma coisa terrível, que nós muitas vezes cometemos. Os maiores enganos espirituais que cometemos é quando tentamos conciliar o irreconciliável. É cumprir o dever sem sacrificar a conveniência. Pilatos sabia o que tinha que fazer. Ele tinha autoridade para fazer aquilo. Ele tinha poder para fazer aquilo e obrigação de inocentar Jesus e mandar de volta para casa. Mas Pilatos queria agradar a multidão. Pilatos não queria que o seu nome fosse denunciado, que sua atitude fosse denunciada em Roma. Quando os judeus, os sacerdotes, perceberam a fraqueza de Pilatos, eles começaram a fazer um joguete e começaram a usar o nome de César. Eles disseram para Pilatos: se você liberta este homem, você não é amigo de César. E essa palavra César fazia Pilatos tremer. Você não é amigo de César. Você não é amigo do governo. Você não é amigo das leis do seu país. Você é um radical. Você é uma pessoa que não pode estar na função que você está. Você não pode ter o que você está querendo ter. Pilatos vacilou. Medo de perder a sua função. Tentando conciliar o reconciliável. Cumprir o dever sem sacrificar a conveniência. Pilatos nos mostra, queridos irmãos,
o que muitas vezes acontece conosco. Pilatos estava no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa, mas era a pessoa errada. Muitas vezes, você está na hora certa, no lugar certo, para fazer aquilo que você sabe que é certo. E você é a pessoa certa? Você toma a decisão certa? Pilatos tentou 4 evasivas. A primeira eu já falei. Quando viu Jesus ali, logo no amanhecer, acordando de manhã, aquele barulho ali fora, diante do seu palácio, quando ele percebeu que Jesus é de Nazaré, é da Galileia, mandou para Herodes. Essa foi a primeira evasiva, não funcionou. Voltou para ele. Pilatos percebeu que aqueles homens, por inveja, queriam ver sangue, eles queriam que Jesus sofresse, queriam ver Jesus sendo flagelado. Então Pilatos tentou a segunda evasiva. O povo quer sangue. Eu vou dar sangue para o povo, mas esse homem não pode morrer. Então ele disse: castigá-lo-ei e o soltarei. Mas olha a incoerência. Se Jesus é inocente, então por que castigá-lo? É um crime. E se ele é culpado, por que soltá-lo? Muitas vezes nós tentamos conciliar o irreconciliável. Muitas vezes nós tentamos seguir 2 caminhos na nossa vida para não aborrecer os nossos amigos, a nossa profissão, os nossos sonhos, mas nós não queremos sacrificar a nossa conveniência. Pilatos tentou isso e mandou bater em Jesus. O chicote que se usava para bater no condenado era o flagrum, que era um chicote de couros pesados, com pedaços de ossos e metal, muito bem industrialmente costurados, fixados. E o condenado a receber o suplício é colocado numa banca, de forma curva, na maioria das vezes nu ou seminu, e à medida que o flagrum batia nas costas da pessoa, então aquelas pontas de ossos de metal entram na carne da pessoa e arranca pedaço de carne das pessoas. A pessoa fica em carne viva, literalmente. Pilatos concluiu que aquilo poderia ser suficiente para que os judeus finalmente deixassem que ele fizesse justiça. Mas Pilatos já estava fazendo injustiça. Se Jesus é culpado, ele não podia ser solto. Se ele é inocente, ele não podia sofrer o suplício do flagrum. Não funcionou. Pilatos tentou agora uma saída que não falharia. Falhou em enviar para Herodes. Falhou em torturar e soltar. Agora ele iria fazer uma coisa que ele tinha certeza que daria certo. Ele pegou o pior criminoso que tinha ali. Porque naquele dia 3 pessoas seriam crucificadas. A tradição diz que um chama Dimas, outro chama Gestas. É a tradição. Mas o terceiro nós sabemos muito bem o nome que a Bíblia fala, os evangelhos falam, que é Barrabás. Barrabás possivelmente era o chefe daquela quadrilha, daqueles líderes, e por sedição, por revolta e por roubo, todos crimes condenáveis com a crucifixão. Ele havia cometido todos esses crimes, incluindo homicídio, estava preso e seria crucificado naquele dia. Pilatos então pegou o pior deles, o mais temido, o mais famoso, o mais odiado, o mais conhecido, e mandou trazer. Imagine Barrabás. Barrabás sabia que aquele seria o dia da sua execução. Imagine ele ali na prisão, escutando mais ou menos o nome dele sendo pronunciado ali no meio da multidão. Finalmente eles escutam o ranger terrível e sinistro do cadeado de ferro aberto, e alguém trazendo ele ali para diante do governador, olhando do lado oposto dele, ou mais perto dele, Jesus ali em silêncio. Jesus em silêncio. Os evangelhos dizem que nunca ninguém falou como esse homem. E o pregador Spurgeon disse: nunca ninguém foi tão silente quanto esse homem diante de Pilatos.
Foi impressionante quando chegou ali Barrabás. Então agora Pilatos fez uma pergunta muito simples, que todos ali, com exceção dele, sabiam a resposta. Mas ele esperava uma resposta diferente de todos ali. Quem quereis que eu vos solte? Cristo, Jesus, chamado Cristo, ou Barrabás? E o povo gritou, solte Barrabás. E aí Pilatos fez a pergunta, que é o título dessa pregação de hoje. Pilatos fez uma pergunta extraordinária. Uma pergunta que você precisa fazer. E só você pode responder. Só você pode responder. O que farei de Jesus chamado o Cristo? Solte Barrabás, o povo disse, a multidão disse. Então ele pergunta, o que farei de Jesus chamado Cristo? Olha, se vai trocar um pelo outro, se Barrabás é réu de condenação, réu de crucifixão, pela lei romana, Barrabás deveria ser crucificado. Pela lei romana, Jesus não podia ser crucificado, porque Pilatos, por 5 ocasiões, atestou ele mesmo a inocência de Jesus. Mas o que Pilatos propôs ali foi uma armadilha na qual ele mesmo caiu. Ele propôs Jesus sendo trocado por Barrabás. E o povo pediu que soltasse Barrabás. Era uma tradição que possivelmente Agripa, o filho de Herodes, havia estabelecido ali naquela região, por ocasião da festa da Páscoa. Soltar um criminoso. Então agora ele não tinha escolha. Agora ele caiu numa armadilha que ele mesmo havia criado. Jesus ou Barrabás, um dos dois tinha que ser crucificado. Agora ele não podia mais soltar Jesus. Ele não podia mais soltar Jesus porque ele colocou Jesus no mesmo nível de Barrabás. Na certeza de que Barrabás seria crucificado e ele pudesse libertar Jesus. Aqui Pilatos tentou fazer a coisa certa pela maneira errada. Queridos, quando nós olhamos para a ganância de Judas, para a inveja dos sacerdotes, para o temor e medo de Pilatos, há 2000 anos atrás praticamente, é fácil para examinarmos e condenarmos essas pessoas nas suas funções. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Pilatos tem menos culpa do que você e eu. Porque Pilatos era um pagão. Pilatos não conhecia Jesus. Pilatos olhou para aquele homem, ali estava um camponês, uma pessoa absolutamente banal, desconhecida, um caso simples de resolver. Mas hoje, quando você faz essa pergunta, o que farei de Jesus chamado Cristo? Você sabe quem é Jesus. Você conhece Jesus. Você já ouviu a pregação do Evangelho. Quantos aqui já foram batizados como a família Barbosa, o irmão Manzioni, a Renata e a Amanda? Quantos aqui já foram batizados nas águas? Quantos já foram? Inclusive vocês três, podem levantar as mãos. Porque o batismo valeu aqui, eu vi aqui, sou testemunha. Quantos aqui ainda não foram batizados nas águas, mergulhados nas águas? Levante a mão. Pode ficar de pé? Poderiam ficar de pé, por favor, por gentileza? Fiquem de pé. Porque eu não conheço quase ninguém. Na galeria também, fiquem de pé. Quantos ainda aqui não foram batizados nas águas, não foram mergulhados nas águas? Continue de pé, porque hoje eu vou fazer uma oração especial por vocês. Vou orar por todos. Mas eu quero orar especialmente pelos Barbosas, Manzoni, Renata e Amanda. E também eu quero orar por vocês. Fiquem de pé. Eu vou fazer uma pergunta para agora, para aqueles que já foram batizados. Enquanto vocês ficam de pé. Em pé. Olhe para eles. São amigos de vocês, eu creio, não? Eu acho que quase todo mundo aqui conhece alguém aqui. Não? Hoje não conhece? Conhece alguém aqui. Olhem para eles. Olhem para eles. Quem tem mais responsabilidade perante Deus hoje? Quando Jesus se levantar e perguntar o que fizeste por mim? Somos nós que já fomos batizados nas águas, inclusive os Barbosas? Ou são esses nossos amigos que estão em pé? Quem são os mais responsáveis, mais responsáveis perante Deus? Quem? Quem? Nós. Agora, meus queridos, vocês que estão em pé.
Na verdade, Deus não julgará as pessoas nos últimos dias. O quadro que nós estamos descrevendo aqui, de Pilatos sentado num trono para julgar Jesus, e Jesus ali em pé, em silêncio, na verdade, Pilatos estava julgando a si mesmo. Porque muito em breve, Jesus vai estar num trono e Pilatos vai estar diante dele. E Jesus disse que ele não veio a esse mundo para condenar, nem para julgar. Ele veio para salvar. Inclusive vocês que estão em pé. Amém? E quantos de vocês que estão em pé aceitam a Jesus como o único salvador da sua vida? Já que estão em pé, levante a mão agora. Levante a mão porque agora eu vou ver. Quantos? Amém? Quantos de vocês que estão em pé aceitam a Jesus como o Senhor da vida de vocês? Levante a mão agora. Levante a mão. É diferente. Aceitar a Jesus como Salvador e como Senhor é um pouco diferente. Porque como Salvador eu posso fazer uma declaração de fé. Eu aceitei a Jesus. Agora como Senhor, Ele vai entrar na minha vida e vai alterar a minha maneira de viver. Minha maneira de comer, de vestir, de trabalhar, de negociar. Os meus valores e as minhas práticas. Deus abençoe vocês. Podem sentar. Enquanto vocês sentam, escutem isso aqui. Vocês estão salvos. Amém? Pode falar amém sem medo. Vocês estão salvos. Porque nenhuma condenação há para quem? Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Vocês aceitam Jesus hoje, vocês estão salvos. Agora, irmãos, e vocês que estão em pé, que se assentaram agora, existem pessoas que dizem assim, pastor, sabe de uma coisa? Eu não quero conhecer muito esse negócio de Bíblia, não. Eu não quero conhecer muito esse negócio de igreja, não. Porque é o seguinte, à medida que eu vou conhecendo, eu vou tendo dificuldade. Agora eu tenho que viver de acordo com aquilo que eu conheço. Mas, meus queridos, vou dizer duas coisas para vocês. Uma negativa e outra positiva. A negativa é a seguinte. Negativa não, são verdades. Mas uma tem um impacto mais para o negativo. Jesus, Deus, não julga uma pessoa apenas pela luz que ela tem, pelo conhecimento que ela tem. Mas as pessoas são julgadas também por aquilo que elas poderiam conhecer de Deus e escolheram não conhecer. Então, aquela ideia de algumas pessoas falar, eu não quero conhecer muito para não aumentar minha responsabilidade, não é válida. Porque se eu conheço as coisas de Deus, mas eu não quero conhecer um pouco mais, ou mais profundo, ou tudo que eu puder, porque eu tenho medo da responsabilidade agora que eu tenho perante Deus, eu já sou responsável por essa luz que eu estou rejeitando. E a positiva é, eu já falei, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E a verdade liberta. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertar. A verdade liberta. Eu conheci essa verdade aos 22 anos de idade. E fui batizado aí perto dos 23 anos de idade. Eu era uma pessoa antes, sou uma pessoa depois. Não que eu seja perfeito, pelo contrário. Agora eu sou muito mais pecador, porque eu tenho mais consciência dos meus erros. Mas eu sei que o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo não vai me julgar pela minha vida. Quando Jesus foi na cruz, Ele tomou os meus pecados e morreu em meu lugar. E a pergunta para vocês final é a seguinte. Quem é o responsável pela morte de Jesus? Daquelas pessoas presentes em Jerusalém, no dia 14 de Abib do ano 31. Quem matou? Daqueles que nós citamos aqui. O principal responsável, quem foi? Foi Judas por ganância? Ou seria Pilatos por temor? Ou será que são os sacerdotes por inveja ou quem? 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 Barrabás? Colocaram Barrabás na história? Barrabás não teve culpa no sentido do julgamento de Jesus. Imagine Barrabás. Barrabás olhar para Jesus, falar, ele vai morrer em meu lugar, e eu vou embora vivo para casa? Ele vai para o túmulo, e eu vou para a vida? Ele foi condenado, e eu sou salvo? Imagine se Barrabás dissesse assim, não, eu não aceito que ele morra pelos meus crimes,
eu vou morrer pelos meus crimes. O que você diria de Barrabás? É uma decisão incoerente? Pois hoje, milhões de pessoas fazem isto. E dizem, não, eu não aceito que Jesus tenha morrido pelos meus pecados. E seguem um caminho oposto ao de Barrabás. Foi que matou Jesus. Eu vou ler o último verso de hoje, que está em João, capítulo 18. Versículo 11. João 18, versículo 11. Aqui Jesus está sendo preso no Getsemane. Pedro corta a orelha de um dos soldados dos sacerdotes. Jesus cura a orelha dele, restaura o ferimento. E ali está o texto. Disse, pois, Jesus a Pedro. Vamos ler comigo? Todo mundo, 1, 2, 3. Mete a tua espada na bainha. Quem deu cálice de morte para Jesus? Quem foi? Quem foi? John Stott diz assim, respondendo a pergunta, quem matou Jesus? Ele responde, não foi Judas por ganância, nem Pilatos por temor. Não foram os sacerdotes por inveja, mas o Pai por amor. Porque Deus amou você de uma maneira tão imensa, tão inimaginável, tão indescritível, tão infinita, que Ele deu o seu único filho para morrer em seu lugar. Jesus foi morto no sentido de que aqueles que têm culpa pela morte de Jesus não são inocentes. Nem Judas, nem os sacerdotes, nem Pilatos, nem os soldados. Mas Jesus não foi morto como mártir, não foi assassinado. Ele disse, eu dou a minha vida, e Ele deu a sua vida. Mas quem deu Jesus para morrer em meu lugar, em seu lugar, foi o Pai. E Jesus Cristo, queridos irmãos, é o nosso substituto. Na lição da Escola Sabatina dessa semana, nós estudamos o que você diz a meu respeito. Não foi que Jesus perguntou aos apóstolos? Quem sou eu? Quando você olha para a cruz do Calvário, quem você vê pregado na cruz do Calvário? O Filho do homem ou o Filho de Deus? Quem? Quem? Filho de Deus ou Filho do homem? Ou Jesus de Nazaré? Errado. Quando você olha para a cruz do Calvário, você vê você. É você que está lá. Na pessoa do seu substituto. No dia 14 de Abib do ano 31, Deus marcou o seu julgamento. Mas você não compareceu lá. E nem podia comparecer. Você nem existia. E muito menos sabia que você seria julgado. Se você não compareceu, você deve ser condenado à revelia, que foi o seu julgamento. No calendário de Deus, o dia 14 de Abib do ano 31, foi o julgamento de todos os filhos de Adão e Eva. E todos foram condenados. Porque se comparecesse também seria condenado. Mas Jesus compareceu ali para morrer em seu lugar. Uma poesia diz assim, a cruz de Cristo, para viver entre nós, numa cama emprestada, Ele humilde nasceu. E em jumento emprestado andou toda a estrada, da montanha à cidade, e a cidade desceu. Mas a cruz dolorosa e a coroa espinhosa eram suas, bem suas, a ninguém deveu. Tomou o pão do menino e o peixinho emprestado, e ambos abençoou. Fez o povo assentar-se em redor pelo prado. Foi o pão repartido e a todos saciou. Mas a cruz dolorosa e a coroa de espinhos eram suas, bem suas, de ninguém as tomou. Num barco emprestado a vagar de mansinho, ele pôs-se a ensinar. O pardal tem sua casa, a andorinha seu ninho. Para ter seu descanso, ele nem teve lá. Mas a cruz dolorosa e a coroa espinhosa,
de ninguém foi tomar, eram suas, bem suas. A caminho da tumba, em salão emprestado, um jantar celebrou. Foi morto envolvido em lençol emprestado, em sepulcro emprestado, afinal repousou. Mas a cruz dolorosa e a coroa espinhosa eram suas, bem suas, de ninguém as tomou. Mas o berço entregou o jumentinho, devolveu a casa e barco, e o tecido de linho, ressurgindo vazio, o sepulcro deixou. Mas as vestes de luz e as marcas da cruz, estas eram suas, bem suas, e consigo as levou. E são essas marcas que nós vamos ver nas mãos de nosso Salvador, quando Ele voltar nas nuvens dos céus, e nos tomar, e nos levar para estarmos com Ele, e nos recepcionar nos portais de pérola da Nova Jerusalém, no grande cortejo de salvos, desde Adão e Eva, até o último dos bilhões de seres humanos que já viveram nesse mundo, aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. Vamos estar na sua presença. Vamos receber das suas mãos, não uma coroa de espinhos, mas uma coroa de glória, uma coroa de vida eterna. Mas as marcas são suas, bem suas. Vamos sempre vê-las em suas mãos. O que farei de Jesus chamado Cristo? Quem responde essa pergunta para mim? Essa é a pergunta que você deve fazer. O que farei de Jesus chamado Cristo? Se você, como Pilatos, deixar a multidão responder, você vai crucificá-lo. Se você deixar a conveniência responder, você vai crucificá-lo. Se você deixar a tradição religiosa da sua família, mais cedo ou mais tarde, você vai crucificá-lo. Se você deixar o grande objetivo da sua vida, o seu crescimento, as suas conquistas nesse mundo responder, você vai crucificá-lo. Só existe uma forma de você responder essa pergunta. É fazer o que Jesus diz para você. Tome a sua cruz e siga-me. Siga para onde? Siga para onde? Para onde Ele foi quando tomou uma cruz. Dar a nossa vida pelo Senhor Jesus. Dar a nossa vida por outras pessoas. Dar a nossa vida para salvar todos aqueles que pudermos do nosso círculo. Quando renova a sua entrega ao Senhor Jesus nessa manhã, levante a sua mão, curve a fronte. Querido Jesus, obrigado porque aceitaste vir a este mundo, assumir a nossa culpa. Tu te fizeste carne, e depois te fizeste pecado, e depois te fizeste maldição em nosso lugar. E tu derrotaste o pecado, derrotaste a Satanás e derrotaste a morte. E agora, Senhor, nós estamos ainda neste mundo. Dá-nos a tua graça, lava-nos no teu sangue precioso. Dá-nos a plenitude do Espírito Santo, não apenas para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas para nos infundir poder para vencermos o pecado, a carne e o mundo. E no teu retorno, Senhor, que nenhum de nós falte, mas todos estejamos na tua presença e sejamos levados para vivermos contigo no novo céu e na nova terra, em teu nome, para a tua glória. Amém, Senhor.